Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós temos mais alguns exercícios resolvidos sobre o tema acústica. Antes dos exercícios, aquela nossa breve revisão. Então, som é uma onda mecânica longitudinal. Então, ela possui, como todas as ondas, alguns parâmetros básicos, que são a amplitude, comprimento de onda, a sua frequência e o seu período. Lembrando que frequência e período, um é exatamente o inverso do outro. A propagação do som acontece de acordo com a lei fundamental da ondulatória, onde velocidade de propagação igual a lambda vezes a frequência, ou, como frequência é o inverso do período, lambda dividido pelo período. Vimos o conceito de intervalo acústico, que é a razão entre duas frequências. Então aqui a gente tem frequência da primeira onda, frequência da segunda onda, ou frequência do primeiro som, frequência do segundo som. O intervalo acústico entre eles é a razão destas duas frequências. Vimos também o conceito de intensidade sonora, que está associado à potência ou à força do som, e onde intensidade sonora é a razão da potência pela área. A gente sabe que potência é energia dividido por tempo, então você também pode escrever a fórmula da intensidade sonora como energia dividido pela área dividido pelo tempo. Vimos a reflexão do som e alguns fenômenos que estão associados a esta propriedade do som, que são o eco, a reverberação e também alguns equipamentos que foram desenvolvidos baseados nesta propriedade, como o sonar e o radar. Vimos os tubos sonoros, e eles são divididos entre abertos e fechados. Tubos abertos são aqueles que possuem as duas extremidades abertas. Tubos denominados fechados são aqueles que têm uma das extremidades aberta e a outra fechada. Vimos que as ondas dentro dos tubos sonoros são ondas estacionárias, ou seja, elas batem numa das extremidades e são refletidas nessa extremidade, então elas voltam. E em função desta característica dessas ondas estacionárias, a gente consegue encaixar determinados comprimentos de ondas e aí se formam os sons harmônicos. No caso dos tubos abertos, o lambda da enésimo harmônico é igual a 2L sobre N, onde L é o comprimento do tubo, e você tem harmônicos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Nos tubos fechados, nós só temos o primeiro, terceiro, quinto, sétimo, ou seja, somente os harmônicos ímpares, e eles são dados com o comprimento de onda 4L sobre N. E vimos o efeito Doppler. Quando você tem uma fonte ou um observador se movimentando um em relação ao outro, a frequência observada, que é dada aqui por FO, é diferente da frequência da fonte, que é a frequência do emissor. E aqui você tem os outros parâmetros. Quais são os outros parâmetros? A velocidade da onda, que é denominado pela letra V, a velocidade do observador e a velocidade da fonte. Quando o observador está se movendo em direção à fonte, a gente vai usar o sinal positivo. Quando o observador está se afastando da fonte, a gente vai usar o sinal negativo aqui. Quando a fonte está se aproximando do observador, nós vamos usar o sinal negativo aqui. E quando a fonte está se afastando do observador, nós vamos usar o sinal positivo. Reveja as videoaulas para você entender melhor essa convenção de sinais aqui no efeito Doppler. Feita essa breve revisão das principais equações, vamos agora aos exercícios. Exercício número 5. Uma dupla de sons tem intervalo acústico de 1/5, sendo que ambos os sons têm a mesma velocidade de propagação e o som de frequência maior tem o comprimento de onda igual a 1,3 centímetros, qual é o comprimento de onda
do som de menor frequência. Então vamos lá. Quais são os nossos dados aqui? 1/5 significa uma razão entre frequências igual a 3/2. Lambda da onda primeira aqui vai ser 1,3 centímetros, ou seja, 0,013 metros. O que nós sabemos? Sabemos que sabemos que o intervalo sonoro entre elas é de 1/5, ou seja, F1 sobre F2, e que velocidade igual a lambda vezes F. Então vamos lá. Se o intervalo sonoro, o intervalo acústico entre elas é 3/2, F1 sobre F2 é igual a 3 meios, F1 igual a 3 meios de F2. Eu sei que lambda 1 é igual a lambda da onda maior, que é 0,013 metros. Então, lambda 1 vezes F1 igual a V, que é igual a lambda 2 vezes F2. Lembre, velocidade do som é sempre constante. Então, lambda 1 vezes F1 igual a V, que é igual a lambda 2 vezes F2. Lambda 1 vezes F1 é 3 meios de F2, igual a lambda 2 vezes F2. Agora eu consigo simplificar F2 com F2 aqui. O que me sobra? Substituindo lambda 1, que é 0,013, vezes 3 meios, igual a lambda 2. Ou seja, lambda 2 igual a 0,0195. 0,0195 o quê? 0,0195 metros, ou seja, 1,95 centímetros. Exercício número 6. A legislação brasileira proíbe o uso de buzinas em regiões próximas a hospitais, escolas e também dentro de túneis. Se um motorista buzinar dentro de um túnel, o nível de intensidade sonora será igual a 90 decibéis. Considerando que a intensidade padrão do túnel é o limite de som audível, ele pergunta aqui, se 10 motoristas buzinarem dentro de um túnel ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, com mesma intensidade sonora, qual será o nível de intensidade sonora dentro do túnel? Vamos ver aqui. Eu tenho que a intensidade sonora de uma buzina, vou chamar aqui de I1, ele falou que são aqui 90 decibéis, ou seja, 9 béis. 1 decibel é 0,1 bel. O que nós sabemos? Sabemos que o limite, da intensidade, aqui do limite do som audível, é 10 a menos 12 Weber por metro quadrado. Sabemos que o bel é o logaritmo da intensidade sonora sobre a intensidade sonora do limite do som audível, ou seja, logaritmo de I sobre I0. Então agora nós podemos partir para as equações. O que eu sei? Bel, que é a intensidade sonora aqui expressa em decibéis, é igual a log de 1 I1 sobre I0. 9, que é a intensidade sonora aqui, 9 béis, é igual a log de I1, que é a intensidade da buzina, dividido por 10 a menos 12. Lembrando da propriedade do log, eu passo o 10 que está aqui escondidinho para cá, fica 10 elevado a nona, igual a I1 sobre 10 a menos 12, ou seja, I1 é igual a 10 a 9 vezes 10 a menos 12, 10 a 9 vezes 10 a menos 12 é igual a 10 a menos 3 Weber por metro quadrado. Então agora a gente já sabe qual é a intensidade de uma buzina. A intensidade de 10 buzinas vai ser 10 vezes isto aqui. Então a intensidade 2, que é a intensidade dentro do túnel quando 10 motoristas estão buzinando, é 10 vezes I1. Ou seja, I2 igual a 10 vezes 10 a menos 3, que a gente acabou de calcular aqui, ou seja, I2 igual a 10 a menos 2. Então, a intensidade sonora, aqui expressa em Bels, é igual ao logaritmo de I2 sobre 0.
E 2 a gente acabou de calcular aqui, 10 a menos 2. E 0 a gente sabe aqui que é 10 a menos 12. 10 a menos 2 sobre 10 a menos 12 é igual a 10 elevado a 10. Logaritmo de 10 elevado a 10 é simplesmente 10. Ou seja, a intensidade sonora, quando temos 10 pessoas buzinando, é igual a 10 béis. Transformando isso aqui para decibéis, que é a unidade mais comum da gente escutar quando a gente fala de intensidade sonora, nós temos que a intensidade sonora B2 igual a 10 béis, ou seja, 100 decibéis. Exercício número 7. Este aqui é um tubo de Kundt. Ele tem um comprimento variável e ele permite que a gente entenda, estude as ondas estacionárias dentro dos tubos. Ele diz aqui, esse aqui é o tubo de Kundt, uma fonte sonora emite um som com a frequência de 825 Hz. No interior desse tubo existe uma quantidade de pó de cortiça. Por que pó de cortiça? Porque ele é bem levinho, então as ondas sonoras conseguem movê-lo facilmente. E esta onda, ou melhor, e esse pó de cortiça, ele fica acumulado em distâncias espaçadas de 20 centímetros. E ele pergunta, qual é a velocidade de propagação da onda sonora no tubo? Então aqui a gente tem o tubo de Kundt. Ele mostra aqui também a onda sonora estacionária. A gente vai lembrar aqui que a onda estacionária, ela, nos tubos de pontas, né, de extremidades abertas, você encaixa a crista ou o vale aqui. Então, este aqui é a onda que eu consigo encaixar. O que ele falou aqui? Que no interior desse tubo existe uma quantidade de pó de cortiça. Elas ficam espaçadas de 20 centímetros. Onde que a cortiça vai se depositar? Ela vai se depositar aqui nos nós, onde não existe vibração do ar. Porque aqui o ar está vibrando, então ele empurra o pó de cortiça para esses pontos aqui onde não existe vibração. Então, este tamanho aqui, que é 20 centímetros, a gente pode ver aqui que isso aqui é lambda sobre 2. Então, a gente tem que lambda sobre 2 é igual a 20 centímetros. Então, os nossos dados aqui, lambda sobre 2 igual a 20 centímetros, ou seja, lambda igual a 40 centímetros, ou 0,4 metros. A frequência, ele já nos deu aqui 825 Hz. E o que nós sabemos? Nós sabemos que velocidade igual a lambda vezes f. Agora ficou fácil fazer as contas. Velocidade, que é o que ele pergunta, é igual a lambda, que é 0,4 metro, vezes 825. Na hora que eu multiplico 0,4 vezes 825, o que eu tenho? Eu tenho que velocidade igual a 330 metros por segundo. Então aqui, esta é uma das fórmulas, ou uma das formas de nós calcularmos a velocidade do som através desse experimento aqui de um tubo de Kundt. Exercício número 8. Nós temos que um trem passa apitando pela plataforma de uma estação. Uma pessoa que está parada na plataforma ouve o apito do trem, ou o silvo do trem, com uma frequência de 450 Hz. Após a passagem do trem, a frequência do apito parece cair para 300 Hz. E ele pergunta, qual a velocidade com que o trem está se movendo? E ele pede para você considerar a velocidade do som aqui igual a 340 metros por segundo. Este problema aqui envolve o efeito Doppler, lembra-se? Quando uma fonte de som está se aproximando, você escuta um som mais agudo, 450 Hz, e quando ele está se afastando, você escuta um som mais grave. Por isso que ele escuta aqui 300 Hz. Então aqui a gente tinha a nossa pessoa que estava na estação. O trem estava aqui se aproximando. E quando ele estava se aproximando, ela escutava um som que parecia ter 450 Hz. E quando o trem passou, quando ele está se afastando,
ela escutava um som com frequência de 300 Hz. Vamos lembrar da nossa fórmula aqui do efeito Doppler, que a frequência observada é igual à velocidade do som, esse V, mais ou menos velocidade do observador, dividido por velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, vezes a frequência da fonte. A velocidade do observador é zero. Velocidade da fonte é o que a gente quer descobrir. E a gente sabe que aqui 450 Hz era a velocidade do som, 340, velocidade do observador, zero, dividido por 340, menos a velocidade da fonte, vezes a frequência da fonte. Então a gente tem a nossa primeira equação aqui. E no segundo, a gente tem que 300 é igual a 340, dividido por 340 mais a velocidade da fonte, vezes a frequência da fonte. Então agora, na hora que eu junto estas duas equações, eu consigo estabelecer, eu tenho um sistema com duas equações, eu consigo dividir uma pela outra, e agora eu consigo ver e fazer as continhas para chegar à velocidade da fonte, sem muito trabalho aqui. Ok? Espero que vocês tenham gostado das aulas de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato conosco ou reveja as videoaulas com a teoria. Muito obrigado e nos vemos na próxima videoaula.